Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos retornando agora, a gravação da aula pertinente ao dia 2 e 3 de julho, de Direito Societário, na qual nós estamos estudando aí as sociedades anônimas. Então já foi, disponibilizada a primeira parte, estamos gravando aqui a segunda parte e vamos disponibilizar também. Nessa segunda parte, dando continuidade ao assunto aí de sociedade anônima, nós vamos estudar a constituição das sociedades anônimas. Então, eu compartilhei com vocês a tela, Compartilhei aí com vocês a tela e nós estamos dando continuidade agora à constituição, então, da sociedade anônima. Bom, pessoal, e para isso a gente precisa analisar alguns requisitos, de constituição da sociedade anônima. E esses requisitos, olha lá, estão todos no artigo 80 da Lei de Sociedade Anônima, da Lei de SA, a Lei 6.404 de 76, como a gente já comentou assim. Bom, pessoal, o primeiro requisito é a pluralidade de sócios, sendo que atualmente, se contenta aí com no mínimo 2 sócios, o que significa dizer que são 2 ou mais sócios aí. Como as demais sociedades, inclusive a sociedade limitada, exigia a presença de pelo menos 2 sócios. As sociedades anônimas também, pelo menos 2 sócios. Mas como toda boa regra tem exceções aí, nós temos exceções de sociedades anônimas que são constituídas com um único sócio. E a primeira exceção são as empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Ela tem como único sócio o próprio Estado, no caso da Caixa Econômica Federal, a União Federal. E também uma segunda exceção possível de uma sociedade anônima aí que apresenta um único sócio são os casos das subsidiárias integrais, previstas no artigo 251 da Lei de Sociedade Anônima, na qual a sociedade anônima subsidiária integral, ela tem um único sócio também. É o caso, por exemplo, das montadoras de veículo aqui no Brasil, que tem como único sócio as suas sedes, as montadoras sede, por exemplo, a Volkswagen do Brasil tem como único sócio a Volkswagen da Alemanha, a Chevrolet aqui no Brasil tem como único sócio a General Motors dos Estados Unidos, a Ford aqui no Brasil tem como único sócio a Ford americana e tantas outras montadoras, Então, são essas duas exceções aqui que permite-se constituir, portanto, sociedades anônimas com um único sócio, as empresas públicas e as subsidiárias integrais. Pessoal, o segundo requisito para a constituição é a realização do capital social com a integralização no ato de subscrição de, no mínimo, 10% desse capital social em dinheiro. Então, as SAs, para serem constituídas, elas têm que ter integralizadas no ato de constituição, no ato de subscrição do capital social, no mínimo 10% do capital social. Pessoal, e é por isso que, normalmente, para constituir uma sociedade anônima, se tem grandes empresas envolvidas, ou grandes capitais envolvidos, porque já no ato de subscrição é necessário, então, ter em dinheiro 10% desse capital social. E esse percentual é ainda maior em se tratando de instituição financeira. Sendo instituição financeira, o que era 10% em dinheiro, no ato, agora sobe para 50%. Então, a constituição de uma instituição financeira necessita em dinheiro de pelo menos 50% do capital social no ato de subscrição. E veja que esse depósito ele tem que ser feito em um banco público, por exemplo, o Banco do Brasil, ou um outro estabelecimento autorizado pela CVM, pela Comissão de Valores Monetários, e, portanto, esse depósito tem que ser provado no ato de constituição aí, senão a junta comercial vai negar registro dessa determinada sociedade. Então, veja que a constituição de sociedade anônima, ela é bem mais complexa, ela traz bem mais requisitos aí do que a constituição das demais sociedades contratuais, inclusive a sociedade limitada. Bom, pessoal, e depois disso, olha só, nós temos que trabalhar com a parte formal,
né? Nós temos que trabalhar com a parte formal. E essa parte formal, ela vai variar em se tratando de uma companhia fechada e de uma companhia aberta. E nós vamos analisar inicialmente as formalidades para uma companhia fechada. Veja que, no caso da companhia fechada, como ela até vende ações, mas não vende ações em bolsa de valores, as exigências para a constituição da companhia fechada são menores, né? Porque a abrangência dela também é menor, né? Ela vende ações, mas acaba vendendo a um público menor e, portanto, em menor quantidade também. E por isso as exigências acabam sendo menores também. Pessoal, o ato constitutivo, que é o estatuto de uma companhia fechada, ele pode ser feito através de uma assembleia de fundação, em que os acionistas subscritores, né, assinam o projeto de estatuto. Ou então, ele pode ser feito através de uma escritura pública lavrado em cartório de notas, com base aí no artigo 82, parágrafo 2º da lei de SA. Então, ou se faz por instrumento particular, mas através de uma assembleia de fundação, ou se faz, então, por uma escritura pública lavrada em tabelionato de notas. Né? E claro que lavrado, seja o projeto de estatuto através da Assembleia, seja a escritura pública através de tabelionato de notas, se comprova aquele depósito inicial em dinheiro, né, de 10% ou até 50% do capital social, e esse estatuto, então, né, seja através da ata, né, seja através da escritura pública, ele deve ser levado a registro junto à junta comercial. Né? Então, ele é levado a registro na junta comercial. E uma vez registrado, então, a gente tem a constituição de uma companhia fechada, né? Com registro na junta comercial, a gente tem aí a constituição da companhia fechada. E o percentual remanescente, né, do capital social deve ser, então, integralizado. Agora, tem um detalhe bem interessante na integralização de capital social de sociedade anônima. A lei de sociedade anônima, no artigo 59, no seu artigo 59, ela dispensa a escritura pública para fins de integralização de bens imóveis, ASA. Vocês já viram em direito civil que o artigo 108 do Código Civil exige que, para a transferência de bens imóveis com valores acima de 30 salários mínimos, é necessário, então, se lavrar escritura pública. Então, se eu for vender, se eu for doar determinado imóvel acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer esse ato através de uma escritura pública. Agora, veja que a lei de SA ela tem uma exceção. Se eu não for vender, se eu não for doar, mas eu sou acionista, constituidor, instituidor de uma sociedade anônima, eu posso integralizar a minha parte do capital social transferindo esse bem imóvel. E para essa integralização do sócio, do acionista instituidor para a SA, né, fica dispensado, então, a lavratura de escritura pública, o que gera aí uma economia substancial de emolumentos cartorários, né, do cartório de notas. Então, é uma dispensa bastante interessante aí, feita pela lei de sociedades anônimas. Bom, pessoal, mas se eu quiser ir além de uma companhia fechada e, na verdade, já constituir uma companhia aberta, eu vou ter que seguir mais alguns passos, né? Eu vou ter que seguir, então, mais alguns passos. A constituição de uma companhia aberta, ela é mais burocrática, ela traz mais etapas a serem cumpridas. Isso se justifica porque a companhia aberta é aquela que vende ações em bolsa de valores. E se ela vende ações em bolsa de valores, ela acaba atingindo um público, né, um mercado muito maior, né, muito mais gente envolvida, dinheiro de muito mais pessoas aí e também, claro, uma quantia maior de dinheiro. Sendo assim, né, a constituição de uma companhia aberta, ela exige, então, mais etapas a serem cumpridas. Bom, depois então de ter lavrado, de ter realizado a ata de assembleia de constituição, ou então ter feito a escritura pública de constituição de uma sociedade anônima, se fosse fechada, parava por aqui. Mas sendo aberta,
deve continuar, deve seguir mais etapas aí e buscar registro de emissão de ações junto à CVM, né? Então, para fins de constituição da companhia aberta, é necessário ainda buscar registro de emissão de ações junto à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E, evidentemente, que a CVM, como órgão regulamentador e também órgão fiscalizador, ela vai verificar a integridade dessa companhia, se realmente é caso de permitir que essa companhia se torne, então, uma companhia aberta, vendendo ações em bolsa de valores, né? Então, veja que a CVM, além do seu papel regulamentar, ela tem também o seu papel fiscalizador. E aí, se ela autorizar a emissão de ações, né, essas ações, elas têm que ser colocadas junto a uma instituição financeira, porque essa instituição financeira é que vai realizar de fato a venda inicial dessas ações, né? A instituição financeira, ela funciona como uma intermediária na venda das ações, colocando essas ações no mercado. Essas ações são levadas ao mercado, então, por conta da instituição financeira, são vendidos, né? São vendidas, os compradores, então, se tornam acionistas, e aí, então, os instituidores iniciais, né? Os instituidores iniciais e administradores dessa sociedade deverão convocar, então, uma assembleia de fundação, para que eles, acionistas instituidores, né, e gestores, administradores dessa sociedade anônima, então, possam apresentar a própria sociedade para os sócios, os acionistas adquirentes, né, e realizando, então, um ato formal de fundação dessa sociedade. E aí, então, todos aprovam e assinam um projeto de estatuto, e aí sim, esse projeto de estatuto, ele vai ser levado a registro junto à junta comercial. Mas veja que o grande detalhe aí para fins de constituição de uma sociedade aberta é que a sociedade aberta, a companhia aberta, ela só realmente vai poder ser instituída a partir de autorização e registro de emissão junto à CVM. A companhia aberta, ela depende, portanto, de prévia autorização da CVM. Se ela não tiver essa autorização da CVM, ela, no máximo, se torna uma companhia fechada, né? Mas ela não poderá dar esse passo seguinte para fins de se tornar uma companhia aberta e promover a venda de suas ações livremente em bolsa de valores. Bom, pessoal, e depois, então, de devidamente registrado o estatuto, nada impede que essa companhia faça uma oferta pública de ações, como a gente já viu no primeiro bloco, né? Que é o famoso IPO, Initial Public Offertation, né? De ações aí livremente no mercado e normalmente já feito agora não por intermédio de uma instituição financeira, mas agora, né, feito pela própria Bolsa de Valores, né? Pela própria Bolsa de Valores. E nada impede também que no curso de operação, na vida dessa sociedade anônima, agora aberta, né, ela faça novas vendas de ações. Não são mais IPOs, porque não são iniciais, mas nada impede que ela faça outras vendas aí de ações, novas emissões de ações junto à Bolsa de Valores aí. Bom, pessoal, nesse ponto, né, eu costumo diferenciar aí os valores que eventualmente uma ação pode ter. Porque toda vez que a ação ela é vendida no primeiro momento, ela traz um valor nominal, que é o valor inicial de venda, né? Mas uma vez sendo vendida por esse valor nominal e sendo posta no mercado, ela se torna um título livremente comercializado e daí sujeito às próprias leis de mercado, né, que é a famosa lei de oferta e da demanda. Então, se aquela determinada empresa está indo bem, né, a demanda pelas ações aumenta e, consequentemente, o valor de mercado das ações também aumenta. Agora, se aquela empresa está indo mal, o valor daquelas ações cai, né, o valor de mercado daquelas ações cai. E é possível até que caia, que despenque até abaixo do valor inicialmente vendido, né? Que é o valor inicialmente vendido.
Então, veja que todas as ações, elas têm dois valores, né? Um valor inicial, que é o valor de venda pela própria companhia, e uma vez feita essa venda inicial e a ação indo para o mercado, a ação, então, adquire um segundo valor, que é o valor de mercado. E esse valor de mercado, ele é flutuante segundo as próprias regras de mercado, principalmente, né, as leis da oferta e da demanda, conhecida aí por mão invisível do mercado, que foi trabalhado, né, há muitos séculos já pelo Adam Smith, né, colega de turma aí do professor Guilherme. Bom, pessoal, com isso, então, a gente terminou a constituição das sociedades anônimas. E vimos aí a constituição da sociedade anônima fechada, bem menos burocrática, e a constituição da sociedade anônima aberta, muito mais burocrática, principalmente, porque, sendo aberta, é necessária prévia autorização da CVM para que ela possa, então, promover a venda de ações em bolsa de valores. Mas, pessoal, observem aí, seja a fechada, seja a aberta, a constituição de uma sociedade anônima é muito mais complexa, muito mais burocrática do que a constituição de uma sociedade limitada. Em especial, por conta da necessidade de depósito prévio em dinheiro de parcela do capital social, né? Integralização imediata no ato de subscrição em dinheiro de parcela do capital social. Para as SAs em geral, a gente viu 10% do capital social. Para as SAs que vão operar como instituição financeira, 50% do capital social, o que é um volume de dinheiro muito grande, né? Isso se justifica, como a gente já havia comentado no primeiro bloco, em razão aí da responsabilidade que tem uma instituição financeira, né? Ingerir patrimônio, na verdade, de terceiro, de custodiar, de depositar, né? Dinheiro e patrimônio de terceiro. E é por isso que esse terceiro precisa ter uma garantia, e a garantia, no fundo, é o próprio capital social da instituição financeira, que é integralizado em 50% no ato de subscrição. Bom, terminando aí essa burocracia, né? A gente precisa estudar um pouquinho agora sobre os valores mobiliários. Por quê? Porque a ação é o principal valor mobiliário, mas não é o único. E a gente tem, então, mais outros 4 valores mobiliários que podem ser emitidos pelas sociedades anônimas, além das ações. Então, a ação é o principal valor mobiliário, mas não é o único. E não sendo o único, né, nós temos alguns outros valores mobiliários que podem ser emitidos pelas sociedades anônimas. E são eles: ação, que é o principal, depois a debenture, o commercial paper, as partes beneficiárias e os bônus de subscrição. Então são 5: ações, debentures, commercial paper, partes beneficiárias e bônus de subscrição. Em comum, esses 5 valores mobiliários têm que eles são valores mobiliários. E o que significa que eles são valores mobiliários? Significa que eles são títulos livremente circuláveis no mercado, né? Como os bens móveis, em que cada um pode deter e vender e transferir de pessoa para pessoa, normalmente ao portador. O que significa dizer que quem estiver de posse desses títulos se torna também não mero possuidor, mas verdadeiro e de fato proprietário desses títulos aí. E, consequentemente, o possuidor desses títulos também tem os direitos referentes àqueles títulos, as vantagens que aqueles títulos conferem aí ao seu proprietário, ao seu possuidor. E a gente, então, vai analisar cada um deles, deixando por último, por ser mais importante, portanto, para fazer uma análise mais profunda, as ações. E é por isso que a gente começa, então, pelo estudo das debentures e dos commercial papers. Debentures e commercial paper. Veja só, aos olhos da companhia, da sociedade anônima,
as debêntures e os commercial paper, eles funcionam como títulos de financiamento. Por quê? Se a companhia ela está precisando de dinheiro, ela até pode ir no banco e pedir esse dinheiro fazendo um contrato de financiamento. Mas se ela assim o faz, ela vai ter que pagar os encargos incidentes, como taxa de abertura de crédito, como taxa de juros, como correção monetária, né? E outros tantos encargos, né, que existem no sistema e no direito bancário, né? Como comissão de permanência, juros moratórios, juros remuneratórios, né? E tantas outras. Agora, de forma que isso sai caro para a companhia. Isso sai caro para a companhia. Da mesma forma que sai caro para a gente, né? Quando pega o financiamento, evidentemente, sai caro também para a companhia. Então, em vez de ir no banco pegar um dinheiro, as companhias, elas podem emitir títulos e vender esses títulos no mercado. E ao vender esses títulos no mercado, alguém comprando esse título, ele vai estar comprando um papel. Ele vai estar comprando um papel. E ao comprar esse papel, ele paga o papel e esse dinheiro, então, entra para a companhia. Por isso que, aos olhos da companhia, a debenture e o commercial paper funcionam como um título de financiamento. Porque eles são justamente esses papéis emitidos pelas companhias e vendidos livremente no mercado, e quem quiser pode comprar, e ao comprar vai estar transferindo dinheiro para a companhia aí. De modo que, com isso, a companhia consegue se autofinanciar, consegue arrecadar dinheiro no mercado para fins de exercício da sua atividade empresarial naquilo que ela esteja precisando naquele momento. Então, aos olhos da companhia, é um título de financiamento. É um título de financiamento. Agora, pessoal, aos olhos daquela pessoa do mercado que compra esses títulos, né, esses papéis, essas debêntures, esses commercial paper, funciona como um investimento. Funciona como um investimento. Por quê? Essa pessoa, ela tem um dinheiro sobrando aí, ela tem um dinheirinho sobrando. Ela pode deixar no banco aplicado e recebendo a remuneração paga por aquela aplicação. Mas, normalmente, as aplicações bancárias não são tão elevadas assim, ou não tem uma remuneração tão elevada assim, né? A taxa de juros, né, paga pelo banco aos aplicadores não tem um valor tão elevado assim, ainda mais agora, na nossa atualidade aí, com a Selic a 2,5%. Né? Então, as aplicações bancárias, elas estão tendo um rendimento bem baixo, bem baixo. E aí, então, essa pessoa que tem esse dinheirinho aí investido no banco e está tendo uma remuneração baixa, ela pode pegar esse dinheiro e tirar do banco e comprar esses títulos emitidos pela companhia, pela sociedade anônima, essas debêntures e esses commercial paper. E com isso, então, vai o dinheiro para a companhia, sim. Mas ao receber o título, a debênture e o commercial paper, nesse título vai estar subscrito uma obrigação da companhia devolver o dinheiro pago, acrescido de correção monetária e de juros remuneratórios, de modo que, num determinado prazo, né, esse dinheiro vai ser devolvido pela companhia e a companhia, então, vai acrescer a esse dinheiro correção monetária e juros remuneratórios, funcionando, então, como um investimento. Aos olhos de quem compra esses títulos, as debêntures, as commercial paper, isso funciona como um investimento, porque ele dá o dinheiro para a companhia e pega o título. E em um determinado prazo, a companhia vai devolver o dinheiro acrescido de correção e de juros. É assim que funciona, então, a debenture e a commercial paper. E, pessoal, a diferença entre eles está justamente nos prazos de devolução. As debêntures, elas trabalham com um prazo longo de reembolso, né? E esse prazo não está definido na lei. Então, vai variar de debênture para debênture. Cada debênture emitida, ela vai trazer qual é o prazo que a companhia vai ficar com dinheiro para depois devolver. Além, é claro, do índice de correção monetária e da taxa de juros que vai ser pago pela própria companhia através da devolução do dinheiro daquela debênture aí.
Então, a debênture, ela tem um prazo de reembolso longo, não definido em lei, mas que deve, claro, né, pelo dever de informação, ser definido em cada uma das debêntures. Então, as debêntures trazem, né, informações expressas aí a respeito desse prazo de devolução, da correção monetária e de juros. Enquanto que o commercial paper, ele trabalha com um prazo de reembolso curto. O commercial paper, ele trabalha com prazo de reembolso curto. Nas companhias abertas, ele tem que ser fixado de 30 a 360 dias. Claro que o valor exato também é definido no commercial paper. E nas companhias fechadas, ele tem que ser devolvido de 30 a 180 dias e o dia exato, né, o período exato, ele está previsto no próprio commercial paper. Então, veja, tanto a debênture como o commercial paper, aos olhos da companhia, são títulos de financiamento. E aos olhos de quem compra, são títulos de investimento. E quem compra dá o dinheiro e recebe o título, a debênture e o commercial paper. E com a debênture e o commercial paper, ele tem garantia dada pela companhia que esse dinheiro vai ser reembolsado, acrescido de correção monetária e juros. Nas debêntures a longo prazo, né, e no commercial paper a curto prazo, sendo de 30 a 360 em abertas e 30 a 180 dias em fechadas. Pessoal, e aí as pessoas costumam perguntar se é um bom investimento. Normalmente, os juros remuneratórios que são pagos pelas companhias aos detentores das debêntures e do commercial paper têm uma taxa um pouquinho melhor que a taxa de banco, né? O problema, pessoal, é a garantia. Por quê? A garantia sou eu, né? A garantia é a própria companhia emitente dessa debênture e commercial paper, né? Então, se é uma companhia aí estabelecida, provavelmente ela vai honrar e vai devolver o dinheiro, né? Agora, se não é lá aquela companhia muito estabelecida, né, pode ser que por alguma eventualidade aí ela não consiga devolver esse dinheiro. E aí o investidor que comprou a debênture e o commercial paper vão perder. Então, o problema da debênture e commercial paper é a garantia, porque a garantia sou eu, né? A garantia é a própria companhia aí, né? Uma pergunta que fazem: professor, tem algum outro sistema de garantia? Não. Né? A debênture e o commercial paper, eles não são cobertos por aquele famoso FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Né? Debênture e commercial paper não são cobertos aí pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então veja que você tem uma remuneração um pouco melhor do que deixar o dinheiro no banco, mas ao comprar a debênture e o commercial paper, você está assumindo um risco também um pouco maior do que deixar o dinheiro no banco. E o tamanho do risco vai depender da debênture e do commercial paper, ou mais precisamente vai depender da companhia emitente dessa debênture e desse commercial paper aí. Bom, pessoal, terminamos então esses dois primeiros valores mobiliários, que são as debêntures e os commercial paper, e a gente pode falar então agora do terceiro valor mobiliário, que são as partes beneficiárias. As partes beneficiárias. Pessoal, as partes beneficiárias são títulos que conferem direito de participação no lucro da companhia. Claro, se houver lucro. Então, torce aí para ter lucro, mas havendo lucro, né, o detentor da parte beneficiária, ele vai ter, então, participação nesses lucros da companhia. Agora, veja só, a parte beneficiária, ela só confere direito de participação no lucro, e mais nada. E é esse ponto aí que diferem as partes beneficiárias das ações. Porque as ações também conferem direito ao lucro, assim como as partes beneficiárias. Só que as partes beneficiárias só conferem direito ao lucro, enquanto as ações conferem mais dois direitos. As ações, elas conferem direito ao lucro, mas conferem também direito ao patrimônio daquela companhia, que a gente já viu aí que recebe o nome de acervo.
que é o remanescente da companhia, né, quando liquidada, após o pagamento das dívidas, e esse remanescente é repartido para os sócios, e no caso aqui, para os acionistas, né? Então, a ação também confere direito patrimonial ao acervo. E as ações, né, ou pelo menos a grande maioria delas, confere direito também ao voto, que é o direito de participar das deliberações sociais, das assembleias realizadas pelas companhias. Né? Então, veja, a ação, na verdade, ela é muito mais ampla, porque além de conferir direito ao lucro, ela confere direito ao patrimônio, que é o acervo, e ela confere também direito de participação e voto nas assembleias reunidas em nome da companhia, enquanto que as partes beneficiárias elas só vão conferir direito ao lucro daquela companhia. E aí vocês vão perguntar, professor, como eu vou saber? Simples, vai estar escrito se você está comprando uma parte beneficiária, e aí você tem que saber que você só vai ter direito ao lucro. E, evidentemente, né, vai estar escrito também na própria ação ou no sistema eletrônico da corretora que você se cadastrou, né, que se trata de uma ação. E aí você vai saber que, sendo ação, você tem direito ao lucro, ao patrimônio e ao voto, né? Mas, claro, como toda boa regra, tem exceção, né? E nem todas as ações dão direito a todos esses três elementos aí. E a gente vai estudar mais para frente, quando estudarmos as ações e verificarmos, então, as ações ordinárias, que dão direito a esses três elementos, as ações de gozo ou fruição, que não dá direito a todos esses elementos, e também as ações preferenciais, que também não dão direito a todos esses elementos, né? Só dá direito realmente aos três, as ações ordinárias. As ações ordinárias. Bom, pessoal, e essas então são as partes beneficiárias, elas dão direito ao lucro da companhia, claro, se houver, né? E só também ao lucro. Não dá direito a patrimônio, não dá direito a voto. Então, elas têm uma abrangência, né, bem menor do que as ações, e principalmente as ações ordinárias, que dão direito ao lucro, a patrimônio e ao voto. Pessoal, e o último valor mobiliário que a gente precisa comentar agora são os bônus de subscrição. Os bônus de subscrição. Os bônus de subscrição, na verdade, eles conferem aí um direito de preferência na aquisição de ações. O bônus de subscrição, ele é, na verdade, a compra do direito de preferência nas ações. Veja só, se uma companhia está indo muito bem, ela vai querer emitir ações, porque ao emitir ações, ela vai vender papel e vai conseguir arrecadar dinheiro, né? E se ela está indo muito bem, a procura por essas ações da companhia vai ser muito grande. E quanto maior a demanda, mantida a oferta, a gente vai ter um aumento do valor final de venda dessas ações aí, né? E como tem uma procura muito grande, a companhia tem um jeito, na verdade, de ganhar duas vezes. Ela primeiro vende o bônus de subscrição, que é a venda do direito de preferência, Vendido esses bônus de subscrição, quem compra o bônus de subscrição passa a ter direito na futura compra de ações. Então, depois, quando a companhia realmente emitir essas ações vão ter que ser vendidas inicialmente para o detentor do bônus de subscrição. E aí, então, o detentor do bônus de subscrição, ele vai conseguir comprar essas ações antes. E, na verdade, é ele que vai conseguir comprar essas ações. Porque como é uma demanda muito grande, essas ações são oferecidas para quem detém bônus de subscrição, quem detém compra e, na verdade, compra todas as ações, né? Normalmente nem sobra ação para ser oferecido para quem não detém mais o bônus de subscrição. E com isso, né, que eu disse para vocês que é uma forma da companhia ganhar duas vezes. Porque ela ganha primeiro vendendo bônus de subscrição, que nada mais é do que a venda e a compra do direito de preferência, e ela ganha uma segunda vez depois que ela vende essas ações, e ela vai vender inicialmente para quem detém o bônus de subscrição.
Quando eu falo isso, sempre vem duas perguntas. Primeira pergunta, professor, quem comprou o bônus de subscrição, ele vai ter direito de preferência para comprar as ações? Sim. Quando ele for comprar as ações, ele vai poder abater o valor do bônus de subscrição no valor da ação? A resposta é não. Porque o bônus de subscrição, ele vende a preferência, né? E só a preferência. E quando a companhia, então, oferece aquelas ações primeiro para quem detém o bônus de subscrição, dando preferência para ele, a companhia já cumpriu a obrigação dela em razão do bônus de subscrição, que era dar o direito de preferência. Então, não tem nenhum tipo de abatimento de valor nas ações, porque você comprou o bônus de subscrição e comprou a preferência. E se a companhia te ofereceu em primeiro lugar, ela já cumpriu a obrigação dela, né? E o bônus de subscrição está perfeito e acabado. Então, não dá desconto. E segunda pergunta que sempre fazem, professor, e se eu comprei o bônus de subscrição e na hora de comprar as ações eu não tinha dinheiro para comprar as ações? Eu vou poder pegar o dinheiro que eu paguei no bônus de subscrição de volta? Claro que não. Por que não? Porque eu comprei o bônus de subscrição e ele dá direito à preferência. E aí a companhia vem e te oferece em primeiro lugar essas ações. Porque você tem o bônus de subscrição. A companhia cumpriu a obrigação dela, que era te oferecer em primeiro lugar. Se você tem ou não tem dinheiro para comprar essas ações, são outros 500. E nem é problema da companhia. Então, se você não comprou, a companhia também não vai te devolver o dinheiro, até porque a finalidade do bônus de subscrição ela foi perfeitamente atingida, que era o exercício do direito de preferência. Então, esse dinheiro também não é devolvido. Agora, pessoal, se você comprou o bônus de subscrição e você não tem dinheiro para comprar as ações quando elas forem ofertadas, simples. O bônus de subscrição é um título, é um valor mobiliário. Então, se você comprou o bônus, mas não tem dinheiro para comprar as ações, vende o bônus, não tem problema nenhum. Você vai poder vender esse bônus de subscrição para quem, claro, tenha interesse em comprar aquelas ações. E o valor de venda, claro, vai depender do mercado, né? Se realmente é uma companhia muito boa, que está inflacionando, que tem muita demanda pelas ações dela, a demanda pelas ações vai também gerar demanda por bônus de subscrição, e o valor dele vai subir. Agora, se a companhia está indo mal das pernas, quando ela emitiu o bônus, estava bem. Mas quando ela conseguiu emitir as ações, ela estava indo mal, caiu a demanda por ações, e, consequentemente, vai cair a demanda por bônus de subscrição e o valor desse bônus de subscrição também vai ser reduzido aí, né? Vai ser reduzido. Mas não esqueçam, o bônus de subscrição, ele dá o direito de preferência e só. E, consequentemente, né, ele não gera abatimento e ele não gera devolução do dinheiro aí, né? E com isso, então, nós terminamos esses demais valores mobiliários aqui, que são a debenture, o commercial paper, o bônus de subscrição e as partes beneficiárias. E agora, então, a gente pode falar um pouquinho do principal valor mobiliário, que são as ações. Então, tudo que a gente comentou aqui, né, ele está descrito no material, né? Ele está descrito aqui no material, né? E a gente vai seguir agora, né? Direto aí para as ações, né? A gente vai seguir direto aqui para as ações. Olha lá, pessoal, vamos estudar as ações agora. O que é uma ação? Ação é uma espécie de valor mobiliário que representa a menor parte possível de um capital social de uma sociedade anônima. Então, a ação, ela é um valor mobiliário e, portanto, circulável, que representa a menor parte possível do capital social de uma sociedade anônima. Nós vimos que as sociedades anônimas, as sociedades estatutárias em geral, elas se caracterizam porque elas têm o capital social fracionado em ações, dividido em ações. E, portanto, uma ação é a menor parte possível do capital social da companhia. Bom, pessoal, as ações, elas têm dois valores, como a gente já comentou aqui,
né? As ações, elas têm um valor nominal, que é o valor que está escrito nela, e é o valor em que ela foi inicialmente vendida, inicialmente posta no mercado. E a gente já estudou no primeiro bloco aí qual é o nome que se dá a essa primeira venda de ações. É o famoso IPO, né? Initial Public Offertation, né? E o valor da ação oferecida nesse IPO é o chamado valor nominal. Mas uma vez tendo sido vendida e entrando no mercado, ela se sujeita, então, às próprias leis de mercado, né? Que é principalmente a lei da oferta e da demanda. Aumentando a demanda, mantida a oferta, sobe o preço, né? Diminuindo a demanda e mantendo elevada a oferta, né? Diminui o preço aí. É a mão invisível do Adam Smith. E esse valor, portanto, que oscila ao longo do tempo, ele é chamado valor de mercado ou valor de negociação. Gente, observe, o valor nominal, ele não oscila ao longo do tempo, porque é o valor que foi vendido inicialmente, né? Se você vai numa concessionária de veículo e compra o veículo, o valor que você pagou naquele veículo não vai mudar ao longo do tempo. O valor que está na nota fiscal daquele veículo não vai mudar ao longo do tempo. Mas, evidentemente, que ao longo do tempo de utilização daquele veículo, o valor de mercado do veículo vai mudar, vai oscilar, né? Normalmente vai caindo por um longo período aí, e aí quando já ficar bastante antiguinho, né? Bastante antiguinho, aí existem entusiastas do antigo mobilismo que pagam verdadeiras fortunas por carros antigos. Então, lá no fim da vida daquele veículo, depois que ele foi restaurado aí, ou até se nem precisar restaurar, dado o grau de conservação daquele veículo, ele acaba valendo bastante. E tem gente aí, né, entusiasta de antigo mobilismo, vai pagar bastante caro, né? Então, o valor de mercado oscila, o valor nominal não, né? O que oscila, então, é o valor de mercado, é o valor negocial, o valor nominal não oscila. Bom, pessoal, agora a gente precisa comentar um pouquinho quanto às espécies de ações, né? Vamos comentar um pouquinho agora sobre as espécies de ações. E nós temos 3 espécies de ações. Nós temos as ações ordinárias, as ações preferenciais e as ações de gozo e fruição. Então, ação ordinária, ação preferencial e ação de gozo ou fruição. Aqui, ó, ação de gozo ou fruição. E essas são as 3 modalidades de ações. Começando aí pelas ações ordinárias. Pessoal, as ações ordinárias, elas são chamadas de ordinárias porque o termo ordinário significa comum, né? Aqui no Brasil, o termo ordinário, aí, por conta de músicas bem antigas, aí, acabaram tendo um caráter pejorativo. Mas não tem nada disso, né? Ordinário não é algo ruim. Ordinário é algo comum. Ordinário é algo comum. É aquilo que normalmente acontece. Então, as ações ordinárias são aquelas comuns, são aquelas padrão aí, que dão os direitos padrão, né, aos acionistas. E a gente já comentou aqui nessa gravação que as ações ordinárias, as ações comuns, elas trazem 3 tipos de direitos. O primeiro é o direito ao lucro, né? Se a companhia der lucro, o acionista ele tem que receber uma parte desse lucro, né, a título de dividendos aí. O segundo direito é o direito ao patrimônio, né? O direito ao patrimônio daquela determinada sociedade, daquela determinada companhia aí. Porque o detentor da ação, ele é dono, ainda que de uma parte ínfima, mas da companhia. E, portanto, ele tem direito ao patrimônio daquela companhia. E o terceiro aí é o direito ao voto. Então, o direito de participar das deliberações sociais, das reuniões, das assembleias e, claro, o direito de votar nessas reuniões e assembleias. Então, as ações ordinárias, as ações comuns, elas dão 3 direitos, né? Direito ao lucro, direito ao patrimônio, que é o acervo, e direito ao voto aí. Agora, essas ações ordinárias, né, elas podem sofrer algumas mudanças aí, né? E, em razão dessas mudanças, a gente deixa de ter uma ação ordinária e a gente passa a ter ações preferenciais.
Essas ações preferenciais, elas se caracterizam por trazer algumas vantagens para o detentor, para o acionista, né? E, como nem tudo são flores, como ela traz também algumas vantagens, ela traz também pelo menos uma desvantagem, né? Então, as ações preferenciais, elas acabam trazendo algumas vantagens para o acionista, né? E também, né, como nem tudo é flor, ela acaba trazendo também alguma desvantagem para esse acionista. Pessoal, só uma observação. O acionista que é detentor de ação ordinária, a gente costuma chamar de acionista ordinarista, né? Então, o acionista que detém uma ação ordinária, a gente costuma chamar de acionista ordinarista. E o acionista que detém uma ação preferencial, a gente costuma chamar de acionista preferencialista, né? Então, o acionista que detém uma ação preferencial, a gente costuma chamar de acionista preferencialista. E as ações preferenciais, então, elas trazem algumas vantagens, mas elas trazem também, pelo menos, uma desvantagem. Bom, pessoal, olha só. As ações preferenciais, elas podem trazer uma vantagem econômica. As ações preferenciais, elas podem trazer uma vantagem econômica. Em que sentido? 2 sentidos possíveis. Ela pode trazer um direito de preferência no recebimento do lucro. Então, se a companhia der lucro, esse lucro tem que ser repartido aos acionistas. Se tiver uma ação preferencial que confere direito de preferência, esse lucro deve ser pago primeiro aos acionistas preferencialistas, né? Então, uma vantagem de preferência. Havendo lucro, esse lucro tem que ser pago preferencialmente, em primeiro lugar, aos acionistas preferencialistas. E é possível também que a ação preferencial ela traga uma vantagem econômica em sentido, na verdade, econômico propriamente dito. Porque a ação preferencial ela pode permitir que o acionista preferencialista, além de receber antes, receba até 10% a mais de lucro que o acionista ordinarista, né? Então, a gente tem essa segunda vantagem aí, em que a ação preferencial ela pode permitir que o acionista preferencialista, além de receber antes, receba também 10% a mais de lucro em relação ao que o acionista ordinarista né? Então, essas são as 2 vantagens econômicas que a ação preferencial ela traz. Ela pode dar um direito de preferência, devendo a companhia pagar primeiro ao acionista preferencialista, né? E ela pode dar uma vantagem econômica, propriamente dito, devendo a companhia pagar esse lucro em até 10% a mais ao acionista preferencialista em relação ao acionista ordinarista. E quando eu falo isso, sempre vem a pergunta: professor, como eu vou saber? Vai estar escrito na própria ação, se ela é ordinária ou se ela é preferencial. E sendo preferencial, vai estar escrito na própria ação as vantagens que ela traz. Se ela só traz uma vantagem de preferência ou se ela traz vantagem de preferência e vantagem econômica também, né? Então, é a ação que define, né? E essa informação, ela consta da própria ação preferencialista aí, né? Ela traz essa própria ação aí. Bom, pessoal, e como nem tudo é flor, né? As ações preferenciais, elas também têm uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? Elas não dão direito a voto. As ações preferenciais, elas não dão direito a voto. Então, se a gente pega as 3 prerrogativas das ações, que é direito a lucro, que é direito a patrimônio e é direito a voto, nas ações preferenciais fica assim: ela dá direito ao lucro, com preferência no recebimento e com possibilidade de ganhos maiores em até 10%, conforme previsão da própria ação. Depois, ela também dá direito ao patrimônio. Mas para por aí, porque a ação preferencial, ela não dá direito a voto. A ação preferencial, ela não dá direito a voto. Então, a companhia vai convocar a assembleia,
O detentor da ação preferencialista, se quiser, pode até ir nessa assembleia, mas ele não vai poder votar dentro dessa assembleia. Ele não vota nessa assembleia aí, porque ele não tem direito de voto. Pessoal, e é em razão desse detalhe das ações preferenciais que tem uma questãozinha muito manjada de prova, que pergunta se direito de voto é um direito essencial dos acionistas. E a resposta é não. O direito de voto não é um direito essencial aos acionistas. Por quê? Porque o detentor da ação preferencial é acionista, mas não tem direito de voto. Não tem direito de voto, né? Então, o direito de voto não é um direito essencial dos acionistas por conta da ação preferencial. Porque o detentor da ação preferencial é acionista, mas ele não tem direito de voto. Então, o voto não é um direito essencial do acionista. Pessoal, e excepcionalmente, nós temos uma ação preferencial, né, com vantagem aí política, né? Excepcionalmente, nós temos uma ação preferencial com vantagem política. Ela não vai dar direito de preferência, ela não vai dar um percentual maior de lucro, nada disso. Essa ação preferencial que a gente vai trabalhar agora, ela traz uma vantagem política. E essas ações, com essa vantagem política, elas foram criadas aí na década de 90 no plano de desestatização, né? Que ficou conhecido aí no jargão popular de privatizações. Por quê? Porque o governo, então, ele privatizou as estatais na década de 90, vendendo ações dessas estatais, ordinárias, preferenciais, ele vendeu ações dessas estatais. Só que o governo segurou para si uma espécie de ação preferencial, só que sem vantagem econômica, com vantagem política, E essa ação preferencial com vantagem política, que foi segurada pelo governo durante as privatizações, ficou conhecida como Golden Share, Golden é dourado, né? E share é ação. Então, ação dourada, bilhete dourado, ticket dourado, título dourado, aí, né? E essa ação, ela dá uma vantagem política. Em que sentido? Sentido de permitir que o detentor da Golden Share, que é o governo brasileiro, tenha direito de veto. Veja só, não é direito de voto, é direito de veto. E funciona assim: o governo brasileiro ele não vai participar das assembleias convocadas pelas empresas privatizadas. Ele não vai participar. E ele também não vai votar nessas assembleias aí, porque ele tem uma ação preferencial, que é a Golden Share. E sendo uma ação preferencial, ela não dá direito de voto, então ele não vai votar. E ele vai deixar a assembleia correr normalmente, né? E os demais acionistas é que vão votar e vão aprovar as deliberações sociais, tomando as decisões dentro da sociedade. Agora, uma vez tomada a decisão na assembleia, se o governo brasileiro não gostar da decisão, ele vai se valer da vantagem política trazida pela Golden Share, que é o direito de veto. E o governo brasileiro, então, ele vai poder vetar as decisões tomadas pela sociedade anônima, mesmo em assembleia. E isso se justifica, claro, em razão da necessidade de proteção do interesse público. Porque as empresas que foram privatizadas são empresas necessárias, essenciais para a atividade econômica e até para a segurança nacional, né? Siderúrgicas, metalúrgicas, né? E mais recentemente aí na forma de concessão, usinas hidrelétricas. Então é necessário que o governo tenha algum tipo de controle sobre a operação dessas empresas, porque elas são essenciais para o país e até para a segurança nacional. E a forma de controle que o governo tem é a Golden Share. Ela não dá direito de voto, então o governo não vai participar das deliberações sociais. Mas uma vez tendo sido feita a deliberação social e tomada uma decisão,
o governo pode se valer da vantagem política da golden share, né, e exercer o seu direito de vetar a decisão da Assembleia em proteção ao interesse público. Pessoal, a imagem que eu tenho, né, é mais ou menos tipo super trunfo, né? Os mais antigos aí vão lembrar do super trunfo. Sempre você está jogando super trunfo e você vai comparando aí, mas sempre tem uma carta amarela, uma carta vermelha aí, que o cara tira da manga e põe na mesa e ela muda tudo, ela tem muito poder, né, e ela acaba mudando tudo. É mais ou menos essa a ideia da golden share, que é uma ação preferencial, então, com vantagem política, conferindo o direito de veto, né? Mas isso aí, pessoal, fica limitado, né? Isso aí fica limitado às empresas públicas que foram desestatizadas, que foram privatizadas. Não é algo fora desse contexto de privatização. É algo interno ao contexto de privatização. Isso acontece, então, nas empresas privatizadas. E a previsão legal disso é o artigo 17, parágrafo 7º da Lei de Sociedades Anônimas. Bom, pessoal, com isso a gente terminou as ações ordinárias e também as ações preferenciais, e a gente pode falar um pouquinho sobre as ações de gozo e fruição, né? As ações, então, de gozo e fruição. Pessoal, essas ações de gozo e fruição, elas eram uma ação ordinária ou então uma ação preferencial. Elas foram emitidas como ações ordinárias ou então como ações preferenciais. E no curso de operação dessa determinada companhia, essa companhia conseguiu fazer caixa, conseguiu fazer muito dinheiro. E aí essa companhia aí, ela pode, se quiser, optar em já devolver o dinheiro correspondente à parte patrimonial daquela ação, que a gente chama de acervo, O acervo é o patrimônio da empresa descontado as dívidas da empresa, portanto, remanescente após o pagamento das dívidas. E esse remanescente, ele tem que ser dividido entre os sócios, ele tem que ser dividido entre os acionistas. E essa divisão, então, do remanescente, né, a gente chama de acervo. Normalmente, o acervo, ele só é devolvido aos acionistas quando a empresa é encerrada, né, quando a empresa é liquidada. Mas se a companhia já está com muito dinheiro, nada impede que ela se antecipe e já devolva esse acervo para os acionistas, antecipando, então, a devolução do acervo. E aí, então, ela antecipa o valor do acervo. E o que acontece com as ações que têm o valor do acervo antecipado? Elas vão perder um direito, que é o direito patrimonial. E aí elas só vão dar direito ao lucro e, eventualmente, ao voto. E essa ação, que era ordinária ou preferencial, que teve o acervo antecipado, como ela só dá direito ao lucro e, eventualmente, ao voto, ela passa a ser chamada ação de gozo ou fruição, porque ela só dá direito aos frutos decorrentes daquela ação, que são os lucros. Ela não dá mais direito patrimonial. Veja só, pessoal, se era uma ação ordinária que dava 3 direitos, lucro, patrimônio e voto, e ela teve o acervo antecipado e se transformou numa ação de gozo e fruição, ela vai dar direito ao lucro e ao voto. Ela não dá mais direito ao patrimônio, mas dá direito ao lucro e ao voto. Enquanto que, pessoal, se era uma ação preferencial que teve o acervo antecipado e, portanto, não mais dá direito ao patrimonial, a ação preferencial ela dava direito ao lucro e ao patrimônio. Ela nunca deu direito ao voto. E aí, se ela teve o acervo antecipado, ela não mais dá direito ao patrimônio, ela vai dar direito apenas ao lucro, apenas aos frutos aí, né? Então, a ação de gozo e fruição, ela é aquela que tem um acervo antecipado e, portanto, não mais dá direito ao patrimônio.
Se era ordinária, vai dar direito ao lucro e ao voto. Se era preferencial, só vai dar direito ao lucro aí e mais nada. Pessoal, com isso, nós terminamos aí as ações e ao terminar as ações, nós terminamos também os valores mobiliários aí. Porque estudamos as ações, estudamos as debêntures, os commercial paper, os bônus de subscrição e as partes beneficiárias. E a gente, então, dá uma paradinha agora para o vídeo não ficar muito longo e a gente volta daqui a pouco para um próximo vídeo aí. Gente, muito obrigado e até a próxima aula.